Atualização do caso Cláudia Lobo com Alexandre Colim. Oi, Colim. Diretamente da zona rural de Bauru, Bizarra, para efeito de localização, aproximadamente 4 quilômetros da entrada ou saída pela Cesário José de Castilho, aí tem o acesso, e esse lugar aqui, ou nesse lugar, fica uma propriedade, é um aras, também fica por aqui um complexo de campos, são vários campos de futebol, local muito conhecido pelos esportistas, e é importante frisar que nós só estamos aqui porque eu pedi agora há pouco autorização para o funcionário dessa propriedade, ele mora aqui, trabalha aqui, e aí nos foi autorizada a entrada. E por essa razão, eu estou a aproximadamente 20 metros, 30 metros do ponto exato, onde a Polícia Civil, junto com os peritos criminais, fizeram buscas na última terça-feira, buscas essas que resultaram no encontro dos óculos da Cláudia Lobo e de fragmentos de ossos. Ou seja, esse lugar aqui onde nós estamos, inclusive ali, ó, aquela substância branca, é possível observar na imagem do Douglas, essa substância branca, Bizarra e Cafeu, ela foi gerada por causa da queima de documentos. E por que tudo isso agora acaba ganhando novos contornos? Pelo seguinte, agora está confirmada a informação, a fazenda de eucaliptos, e é uma atualização, a fazenda de eucaliptos nesse momento está descartada como um possível lugar por onde tenha passado Roberto Franceschetti Filho ou o celular de Roberto Franceschetti Filho. O rastreamento deu que o telefone dele estava exatamente aqui nessa região. E outra informação que também é muito importante, ontem, em entrevista coletiva, e aí, obviamente que esse ponto aqui onde nós estamos acaba sendo reforçado como um possível local de desova dos restos mortais de Cláudia Lobo, e é importante frisar, os óculos dela foram encontrados aqui e também fragmentos de ossos que agora vão ser comparados, né, através do exame de DNA, inclusive esse material genético que foi coletado aqui vai ser comparado com a mancha de sangue encontrada no carro e também com o material genético cedido pela filha da Cláudia, a Letícia Prado. Ontem, em entrevista coletiva, a presidente da APAI, a Maria Helena Ferro, ela acabou dando uma informação, trazendo à tona uma informação que é muito importante dentro desse contexto, até reforçando a possibilidade de participação de mais de uma pessoa. O que aconteceu nessa entrevista coletiva? Segundo a presidente, um funcionário da entidade, ele é lotado no almoxarifado, esse funcionário está afastado por suspeita de envolvimento no caso. Esse funcionário, através dos relatórios da APAI, ele teria vindo aqui nesse lugar com a desculpa ou, de repente, com o álibi ou o argumento de que teria vindo aqui para queimar documentos. Então ele foi visto, o relatório aponta isso, com o carro da APAI, trazendo documentos para serem queimados aqui, uma semana antes do desaparecimento da Cláudia, no dia do desaparecimento, 6 de agosto, e uma semana depois, ou seja, aproximadamente ali por volta do dia 13 de agosto, repito, uma semana depois do desaparecimento. Todas essas informações juntas, elas reforçam essa convicção. Ou seja, é possível que esse local tenha sido utilizado como um local de desova dos restos mortais de Cláudia Lobo e não exatamente, e é essa a possibilidade, infelizmente, e é uma informação muito forte, é possível que, de repente, não tenha sido desovado aqui o corpo, e sim apenas e tão somente os restos mortais, e aí reforça aquilo que dissemos ontem. É um enredo de terror. Naquela entrevista coletiva, também foi divulgado pela presidente que Roberto e Cláudia mantinham um bom relacionamento, tinham relação cordial, porque trabalhavam ali naquela unidade administrativa da Rodrigo Romeiro. E ontem a Polícia Civil, junto com os peritos criminais, buscas foram feitas, aliás, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, lá na sede administrativa da APAI. E nessas buscas, aliás, essas buscas foram físicas e virtuais. Tanto que o pessoal da tecnologia da informação, o pessoal de TI lá da APAI veio ao auxílio dos policiais civis para que eles pudessem apreender documentos físicos e também acessassem os servidores da APAI. Até esse presente momento, Bizarra e Café, a APAI não detectou nenhum problema no que diz respeito às contas. Porém, essas buscas visam entender se há alguma coisa eventualmente escondida, e aí tudo isso está sendo investigado pelo Secode, que é o setor que investiga os crimes de colarinho branco. Ponto concreto que é importante reforçar e ressaltar. Esse local aqui, onde nós estamos, onde fica inclusive aquela substância branca, é a referência. Na terça-feira a polícia fez buscas durante 4 horas e meia aqui nesse local. Nós só estamos aqui, e em que pese a redundância, preciso reforçar, porque nos foi autorizada a entrada e estamos a 30 metros do local. Aqui, a polícia fez buscas durante 4 horas e meia e encontrou os óculos da Cláudia, já reconhecidos pelos familiares, e restos mortais. E aí agora vem essa informação. O funcionário, lotado no almoxarifado, ele está afastado por suspeita de envolvimento nesse caso, e esse funcionário
veio aqui, os relatórios apontam nessa direção, né? Ele veio aqui uma semana antes, no dia do desaparecimento e uma semana depois. E mais do que isso, o telefone celular, a partir da quebra do sigilo telefônico de Roberto Francischetti Filho, foi exatamente rastreado aqui nessa região. Evidente que muitas lacunas ainda precisam ser preenchidas, mas é importante ressaltar o seguinte: o trabalho da Polícia Civil até aqui, impecável, já trouxe uma resposta muito satisfatória para esse caso que envolve o desaparecimento, assassinato e ocultação de cadáver da secretária executiva da APAE de Bauru, a Cláudia Lobo, de 55 anos. Pois não? Pode seguir, Colinho. Ok, então é isso, Bizarro. Eu me deu a impressão de que vocês tinham me chamado, mas agora é isso. Lacunas que têm que ser preenchidas, né? E aí a gente, com exclusividade, está a 30 metros desse ponto, que muito provavelmente foi utilizado como ponto de desova e não talvez do incêndio que acabou transformando o corpo dela em cinzas, tanto que só fragmentos de ossos foram encontrados. E é uma informação muito forte, né? Acaba reforçando, repito, aquilo que dissemos ontem. É um enredo de terror, mas agora a polícia avançou demais, avançou significativamente, e quanto mais esses avanços vão acontecendo, com todas essas informações técnicas que colocam Roberto Francischetti Filho na cena de crime, com o possível auxílio desse funcionário que está sendo investigado, está afastado da APAE, lotado no almoxarifado por suspeita de envolvimento, tudo isso acaba reforçando as convicções que já haviam sido formadas pela Polícia Civil. Mas não bastam apenas convicções. É preciso provar através da ciência. E isso, tanto a Polícia Civil como o Instituto de Criminalística estão fazendo com maestria. Assim? Bom, eu tive ontem com um grupo de empresários e entidades, né, lá na sede da APAE, para a gente prestar solidariedade. E o que a gente apurou, e aí, como ela não pediu sigilo disso, né, que há uma linha de investigação, sim, por crime financeiro. O que acontece? A APAE, ela tem verbas carimbadas que vêm do setor público. Essas são impecáveis, porque se você não prestar conta de maneira adequada, você tem a suspensão dos convênios. Mas há uma parte dos recursos que chegam para a entidade que são chamados recursos próprios. São as promoções, são os eventos. E aí que poderia ter algum tipo de problema financeiro. A auditoria que nós apuramos, que a própria entidade colocou, é uma auditoria contábil, ou seja, não é aquela auditoria de processos. Quem trabalha no mundo contábil sabe essa diferença. A auditoria de processo é o seguinte: eu coloco alguém que vai testando no dia, aleatoriamente, o que foi escriturado para ver se ali não tem nenhum problema. E a auditoria de balanço é quando entregam as demonstrações financeiras e você olha, está dentro das normas contábeis. E essa é a auditoria que está sendo feita. O que tranquiliza também a entidade é o fato da Federação das Unimedes estar dando todo o apoio, inclusive usando do seu compliance. Ou seja, a entidade tem hoje uma proteção vinda da sua gestão, da sua forma transparente de ser. Por outro lado, há uma investigação sim em curso para ver se não há mais gente envolvida, inclusive com eventual não prestação de contas nesses recursos próprios, que são aqueles que fogem à norma rigorosa que vem das verbas públicas. Só para a gente ilustrar e deixar bem claro a linha, né, que está sendo investigada nesse momento. Não, é isso que você diz. Inquéritos, né, tramitando paralelamente, ambos são criminais, mas um investiga o assassinato, o primeiro desaparecimento, assassinato e ocultação de cadáver, e esse crime que é investigado pelo Secode também com a chancela aí, não é? Dos peritos criminais. Café, para encerrar daqui, Bizarra também, mais uma vez reforçando aquilo que já trouxemos. Só tivemos autorização para entrar aqui, ou só entramos aqui graças a uma autorização que nos foi concedida. O dono dessa propriedade onde nós estamos, que faz divisa com o complexo de Campos, eles não têm absolutamente nada a ver com essa história. Havia, né, por deliberação de Roberto Francischetti Filho, houve então, melhor dizendo, a entrada aqui desse funcionário lotado no almoxarifado, é o mesmo funcionário que veio até aqui para queimar documentos, ou sob a justificativa de queimar documentos. Não havia nenhum contrato, não havia nenhuma relação, até porque a APAE, ela só descarta materiais inservíveis nos ecopontos. E esse local aqui, a deliberação para que esse funcionário viesse aqui com o veículo da APAE foi apenas e tão somente de Roberto Francischetti Filho. E aí essas pessoas de 10 dias para cá tiveram as vidas, né, reviradas de cabeça para baixo. É movimentação da imprensa, é movimentação da polícia, enfim, muita gente com as atenções centralizadas para esse local que, repito, pode ter sido o ponto utilizado como desova dos restos mortais de Cláudia Lobo.